E agora a pauta é cultura. Uma exposição na Pinacoteca de São Paulo mostra uma parte da história do Brasil que muitos desconhecem devido ao racismo estrutural. São obras de personalidades negras que ficaram invisíveis na história do país. Não é de hoje que ouvimos falar a expressão racismo estrutural. Aquele ser humano negro ou vai ser tratado como uma pessoa de segunda categoria sem importância, ou não vai ser nem entendido como pessoa, vai ser tratado como um objeto, como uma coisa, como um animal. Para que isso se concretize, uma ideia precisa estar na cabeça de quem tem esse comportamento. Os negros não têm capacidade moral, capacidade intelectual, capacidade artística. Tanto que quando nós falamos de personalidades negras que são apagadas na história, nós temos personalidades negras que são embranquecidas na nossa história. O maior escritor brasileiro, Machado de Assis, foi negro. Mas a gente só reconheceu a negritude dele recentemente, coisa do século XXI. Memórias que por muito tempo foram ignoradas, negros que foram invisibilizados pela história, mas que agora são trazidos à tona nessa exposição inédita na Pinacoteca de São Paulo. As obras foram reproduzidas por 36 artistas e inspiradas no livro Enciclopédia Negra. Registros de quem liderou movimentos de resistência, negociou condições de emprego e de vida, de mulheres que tiveram que ser separadas de seus filhos, das que com seu trabalho conseguiram comprar sua liberdade, antes condicionada a um documento, a Carta de Alforria, de professores, advogados, artistas e tantos outros que ajudaram a construir a biografia do Brasil. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a Avenida Rebouças, que são duas personalidades negras que foram super importantes na nossa história, porém poucas pessoas sabem que elas são negras. Então, quando a gente traz isso para o debate, é para demonstrar como as histórias, as vidas e as lutas, as construções, a arte, a medicina, todas as profissões que a gente tem no Brasil, tem muitas personalidades negras que são muito importantes, mas que são invisibilizadas. Então a gente se coloca junto a uma luta antirracista, porque a gente só pode ter realmente uma sociedade democrática quando a gente tiver uma sociedade plural e diversa. São 3 salas com mais de 100 obras que retratam personalidades que fizeram parte da nossa história. Algumas delas ficaram conhecidas, como por exemplo, Zumbi dos Palmares, mas infelizmente a maioria dessas pessoas a gente nunca nem sequer ouviu falar, porque elas ficaram totalmente anônimas na sociedade. A importância do projeto vem do lugar de a gente trazer para o debate histórias de personalidades que foram constituintes e fundamentais para a história do Brasil que a gente tem hoje em dia. Isso é importante porque é uma forma também de combater o racismo que a gente vive hoje em dia na sociedade brasileira. Questionamentos que trazem reflexões e até discussões mais inclusivas e representativas, num país onde o racismo estrutural ainda é muito presente. Só uma reflexão mais aprofundada sobre esse racismo estrutural, né? Entender quem são esses personagens para que eles saiam do anonimato e permaneçam como protagonistas, né? Ela reforça o que o Brasil é, na verdade, a base, né, da nossa cultura. Mesmo hoje em dia a gente ainda vê muito racismo. Eu acho que essa importância fica maior se a gente considera o momento que a gente está vivendo. Toda e qualquer forma de arte, ela é também uma forma de provocação. E eu acho que provocar as pessoas para recuperar um pouco dessa história, para compreender um pouco desse caos que a gente está vivendo, é sempre uma contribuição para o bem-estar das pessoas, porque o trazer o questionamento traz também alternativas, e alternativas dentre elas tem uma coisa de esperança, então eu acho muito adequado e conveniente. Quem puder, não deve deixar de tomar contato.
A exposição fica em cartaz na Pinacoteca até 8 de novembro.